bacana é que isso aqui é segurança também, né? Significa segurança, não é? Em todos os sentidos. Segurança para o aluno, que não precisa carregar hardware na rua, segurança em sala de aula, segurança e integridade do estudante também é uma preocupação nossa. Ou seja, a tecnologia educacional, principalmente as carteiras informatizadas, estão mostrando que o futuro já é agora? Sim, com certeza. O futuro é agora. A gente pode ver aqui nesse tipo de feira quantas empresas estão preocupadas e quantos fornecedores já existem na área educacional de soluções tecnológicas. De todos esses equipamentos que a gente está mostrando, qual é o do seu coração? O equipamento do meu coração é a Desk One, que foi concebida há 10 anos atrás e desde então nós estamos melhorando ela a cada ano, né? Na época ela era um pouco caro, todo o hardware no Brasil era caro, não era acessível. Não se imaginava que... Ainda não é tão barato assim, né? Mas chegamos num preço realmente maravilhoso, né? Porque a nossa carteira, já tendo a mobília junto, ela custa o preço de um notebook em uma loja, né? Você já ouviu o bordão? O futuro é agora? Pois é, a sala de aula informatizada é um exemplo disso. Fechadas, as carteiras informatizadas servem como mobiliário escolar comum, permitindo aulas no formato tradicional. Abertas, elas se transformam em notebooks, com o diferencial de permitir que o aluno tenha acesso exato ao que o professor está redigindo, se a lousa, o antigo quadro negro ou verde, for uma tela touchscreen. As vantagens dessa sala interativa são explicadas pelos instrutores. Nuno, em poucos segundos você colocou uma tabela periódica no quadro, então eu gostaria que você nos mostrasse, nos explicasse, não é? O que é a lousa interativa e qual a vantagem de trabalhar com ela para o professor principalmente? Bom, professor, a partir do momento que tem uma lousa digital, ele pode fazer todo o seu trabalho, fazer toda a sua aplicação de matéria, todo o seu conteúdo pedagógico ele pode agregar, envia slides na nossa lousa digital, ele pode gravar toda a aula e disponibilizar para o aluno. Já pensou que beleza? O professor ter uma aula pronta e trabalhando só na qualidade dela? E eu estou vendo o menu é grande, quer dizer, ele pode inserir música, ele pode pegar outros exemplos, tudo que ele conseguir pela internet ou que ele planejar conseguir, não é? Imagine que o professor pode ter uma aula totalmente interativa. Ele pode sair daqui, navegar na internet, ele pode trazer objetos, ele pode trazer figuras. Então ele tem 100% o controle de aula totalmente interagida. Exatamente, porque numa aula de química ele pode buscar esses elementos que estão ali, não é? Exemplificar, né, com o elemento real, né? É, além de ser real, eu ainda posso mostrar vídeos até da própria composição e química entre a junção dos elementos, né? Meu Deus do céu, deixa eu conversar com o aluno agora. Márcio, você vai nos falar do ponto de vista do aluno, porque a lousa que está lá no quadro, a lousa digital, também está aqui no teu terminal do computador. Enfim, só benefícios, né? Os benefícios são, que eu verifico principalmente, é a aula torna-se uma experiência única, né? Muito mais produtiva, muito mais divertida, consigo assimilar muito mais as questões, porque é muito visual, então você consegue assimilar essa aula muito bem, né? A novidade, observada por clientes e pelo próprio presidente da Sequipel, Ayrton Pitts, empresa que há 30 anos lidera a produção do mobiliário escolar na América Latina. O investimento inicial foi muito grande, porque nós não acreditamos que na empresa existam pessoas que não errem. Uma vacina, quando se chega a atingir o objetivo que ela teve início, ela é o resultado de milhares de tentativas de erros. Então nós estamos sempre ouvindo o professor, os desejos, os anseios e buscando atender cada um desses anseios. Hoje eu diria que nós temos a sala de aula informatizada mais completa da América Latina. E veja em seguida como usar corretamente este arsenal de novos recursos tecnológicos. Mas antes, a previsão do tempo para Joinville, Caçador e Chapecó. Está acompanhando Educação e Cidadania News, que hoje está mostrando a Interdidática, uma feira voltada para o segmento educacional direto de São Paulo.
Nos próximos 3 anos, essas tecnologias, em especial as que estão associadas à mobilidade, deverão ainda ter maior impacto, tanto no ambiente escolar quanto na vida pessoal dos alunos, permitindo-lhes acesso a qualquer hora, em qualquer lugar, ao conhecimento, seja ele o conteúdo de aulas, palestras e livros, seja de provas e testes de aproveitamento. Mas o grande desafio para escolas, professores e alunos pode ser resumido na frase: como usar corretamente esse arsenal de novos recursos tecnológicos? De um lado, a gente fica encantado com o desenvolvimento de tantas tecnologias e com o surgimento de tantas novidades. Mas, por outro lado, vem a dúvida: como dar acesso a um grande número de pessoas a todas essas possibilidades quando o assunto é tecnologia educacional? Aqui ao meu lado está a Mary Grace Martins. Ela é consultora de educação do Instituto Paramitas e falou sobre esse assunto aqui no Interdidática. Tudo bem, Mary? Tudo bem, um prazer participar aqui com vocês. Como dar acesso às pessoas às TIs? Ok. Bom, as tecnologias, de alguma forma, elas estão chegando e estão cada vez mais presentes no cotidiano dos professores, né? Então, nas escolas a gente tem cada vez mais laboratórios de informática. Minimamente a gente tem tido um aumento grande de recursos, pelo menos, né? Hoje a gente vê aqui nesse evento, que é o 3º ano que eu participo, mais professores com laptops. Então a gente tem ainda um desafio de acesso, de compra ou de ter a tecnologia para o professor, mas a gente teve um aumento. O grande desafio é o uso, o acesso qualificado. Então, o que seria isso? É o professor conseguir utilizar, como que ele vai utilizar? Como que ele vai utilizar isso para a vida dele, para melhorar o trabalho dele, ou para uso pessoal, enfim, e como que ele vai fazer um uso interessante, qualificado com os alunos, ou seja, de forma integrada ao currículo para beneficiar a aprendizagem. Aí que é o nosso desafio. Então, falando de acesso qualificado, a gente não tem outra receita a não ser a formação, muito investimento em formação. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui na palestra é que, geralmente, as áreas que atuam na formação continuada do professor, elas estão isoladas. Então, a gente tem o setor que trabalha com informática educativa, a gente tem o setor que trabalha com currículo, e dentro de currículo, as diversas disciplinas. Então, o professor vai lá, ele faz uma formação na área de língua portuguesa, que não fala em tecnologia. Depois ele faz uma formação em informática educativa que só fala do recurso. E aí ele tem a obrigação de juntar tudo isso na sala de aula. E fica difícil para ele. Qual que seria ideal? Essas equipes especialistas que trabalham com a formação desse professor, elas trabalharem de uma forma mais articulada, elas trabalharem juntas e prepararem propostas mais articuladas em que elas usem isso. A cadeirante Carolina Marques Paiva, uma bela morena de 28 anos de idade, que há 9 anos sofreu um grave acidente que a tornou paraplégica, demonstra que a tecnologia também pode ser humanizadora. A harmonia entre a cadeirante e o móvel ergonomicamente ajustado à sua necessidade é inquestionável. E os benefícios que enumera é uma consciente e renascida técnica de processamento de dados. Caroline, o acidente que você sofreu foi determinante na tua vida para renascer para uma nova vida? Foi muito determinante, sim, porque foi uma nova vida, né? Eu tive que me adaptar à cadeira de roda, então foi uma nova vida de aprendizagem, para mim me adaptar, então foi muito marcante, sim. Esse equipamento, a cadeira informatizada, ela tem uma ergonomia própria para pessoas com a deficiência que você tem, por exemplo? Tem sim, a ergonomia dela é muito boa, pois ela é mais larga, ela tem regulagem de altura, porque tem umas cadeiras que são mais baixas, outras são mais altas, então regula certinho com as nossas necessidades. Se eu tiver em casa um teclado adaptado, ou as pessoas que não enxergam, né, tem um teclado em braille, pode trazer o seu próprio teclado e conectar aqui. O mouse é a mesma coisa para as pessoas tetras. A cadeira encaixa direitinho? A cadeira encaixa. Permite o movimento, né? Permite, a gente encaixa direitinho a cadeira, porque já está regulada com a minha altura. Então, aqui eu estava falando, se uma pessoa tetra tem um mouse adaptado, ela pode trazer. Então, essa mesa foi feita mesmo assim para nós, preocupando com as nossas necessidades e trazendo a gente para a classe, né? As pessoas que têm alguma necessidade, trazendo, como se diz, um meio assim, um incentivo
para as pessoas verem que lá, que a gente vindo para a classe, que a gente tem uma carteira toda adaptada para a gente, fica mais fácil para nós, cadeirantes, estudarmos. As outras carteiras que não são adaptadas, o mouse ele é fixo, você não pode trazer de casa, é tudo conectado. E para nós não, eles já deixam a gente trazer se a gente tiver o teclado, o mouse, todo. Se preocuparam bastante com a gente, isso é muito importante. Uma boa novidade. Muito, e eu acho que em todas as escolas teriam que ter, pelo menos assim, que tem 2 carteiras para pessoas com necessidades especiais. O Educação e Cidadania News de hoje fica por aqui. Você acompanhou o especial Interdidática 2010. Boa tarde e até uma próxima oportunidade.